Isso é um banda raiz, Mizifi? Fala galera, aqui quem fala é o Breno, mais um episódio desse podcast super especial, trazendo vários conceitos da Umbanda, principalmente da Umbanda esotérica, e tô aqui com o Tigu. Se apresenta aí, fala pro pessoal que ainda não escutou nenhum episódio, que tá no primeiro episódio ainda, fala quem é o Tigu e vamos iniciar esse podcast. Vamos lá. Atenção, meu povo, Tigu é nada, é um nada no mundo. É uma pessoa que luta há muitos anos para ter autoconhecimento. A minha linhagem hoje, a atividade espiritual é Umbanda esotérica, do meu avô, Mato Silva, e a gente tenta, dentro do que nos foi passado pelos mestres que cruzaram os nossos caminhos, né, esclarecer um pouco mais a mente das pessoas em relação a processos e fenômenos tidos como espirituais, que eu acredito que daqui a uns, 1000 anos, serão mais processos físicos normais do que com essa gama toda que a gente importa de espiritualidade, de terror, de medo e etc. E o medo é um grande problema, né? O medo faz com que as pessoas criem coisas que não existem. Eu lembro muito bem de um livro que vendeu milhões em 2012, né? 2012 o mundo ia acabar. Aí pegaram o calendário maia e etc. E eu estava operando em terreiro já naquela época, o pessoal me perguntando, o mundo vai acabar? Eu falei, o Criador não destrói a criatura. O Criador faz com que a criatura evolua. Não acredito que o mundo vai acabar, coisíssima nenhuma, e graças às minhas crenças o mundo não acabou. Esse é o Tigu, sacerdote de Umbanda, advogado, professor de filosofia, tento a minha vida com as empresas que eu tenho e vou tocando a minha vida, e o terreirinho de Umbanda, que é o Tués, que é o Templo Solar, que fica em Belo Horizonte, que é uma ideia do astral que foi colocada em prática e graças a Deus está indo muito bem, obrigado. Vamos lá, Breno, o que você vai me perguntar, hein? Bora, antes de eu começar a pergunta aqui, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa instituição do Tués. O que significa o nome Tués? Quando o Tués começou? Enfim, terão outros episódios dos quais nós falaremos ainda mais a fundo do Tués, da instituição em si. Falaremos ainda mais da extensa carreira do Tigu, que é uma coisa assim... Para você que está escutando esse podcast, o Tigu parece que ele as profissões que ele já teve, as faculdades, etc., exército, esse tipo de coisa toda, parece... Você olha para um cara, não dá tempo dele ter feito tanta coisa assim numa vida só. Então, eu tenho as minhas desconfianças de que ele conta histórias de outras vidas ali, para ele dá essa enganada pra galera. Mas vamos lá, conta pra gente como que surgiu o Tués, como que veio isso pra ti, enfim, e o que é o Tués hoje e aonde que o Tués quer chegar. Legal, vamos lá. Depois eu esclareço as minhas mentiras materiais, né? As minhas verdades pessoais. Olha, eu venho na linha de Umbanda desde os 5 anos de idade. Minha mãe me contou que a minha primeira incorporação foi aos 3 anos de idade, no berço. Incorporei um guardião, coloquei as mãozinhas para trás, com garra e tudo, falei alguns palavrões, etc. E daí para lá começou a minha caminhada. Não foi fácil, porque uma criança de 3 anos incorporando um guardião dentro de casa, nos anos 70, minha família basicamente... por parte de pai, todo mundo católico, meu bairro, todo mundo católico, só minha mãe pelejando lá na Umbanda, e aí começou minhas idas à Umbanda para poder tratar aquilo, né, e tomando Bíblia na cabeça, porque os evangélicos achavam que eu estava com o diabo no corpo, e vendo as coisas, etc. E a mediunidade se fixou mesmo aos 30 anos, né, eu tinha uma vertente de vida totalmente diferente, gostava da farra, do pagode, do rock and roll, tinha banda punk, hardcore, vivia na noite, conheci minha mulher, nós casamos quando eu fiz 30 anos, e aí começou a minha peleja real, porque aí os espíritos chegaram, mas chegaram metendo o pé na porta. Então, dentro dessa história toda, e tem muitos pedaços que eu vou contar aqui nesse podcast, eu fiz uma escolha, fui convidado a uma escolha. Ou ficar naquele mundão profano, cheio de ilusão, ou buscar o meu autoconhecimento. Por isso que eu não falo em nome de ninguém, eu não falo em nome de religião nenhuma, eu falo em nome da Umbanda que eu faço. A Umbanda que me ensinaram, a que eu acredito. E mesmo dentro da Umbanda que eu faço, né, eu ainda sou
às vezes, mal visto. Por quê? A começar pelo nome do templo. Tué significa Templo Universalista e Espiritualista Solar. Não é o nome que geralmente as pessoas dão para templo de Umbanda, né? Geralmente são tendas de Umbanda, isso, tenda de Umbanda, não sei do que. E o nosso lá é Templo Universalista. Esse universalista, até entrar na cabeça dos meus irmãos de Umbanda, isso aí provocou uma série de crises entre eles, porque eu não estou nem aí, eu fiquei na minha. Quem me deu o nome foi a espiritualidade. E depois, com o passar dos anos, 15 anos depois, eu vejo que o universalismo ele é uma parcela da busca que nós estamos fazendo pelo Umbandã, que é o conjunto das leis divinas. E eu acho que isso vai se realizar através do universalismo, onde o universo todo vai baixar uma frequência no nosso planetinha Terra e um dia, sei lá, daqui a quantos milhares de anos, o ser humano vai se encontrar nisso. O Tués tem atividade de Umbanda esotérica, nas linhas de Mata e Silva. Eu tive meus mestres de iniciação, sou iniciado no último grau de Umbanda, e vou tocando meu barquinho lá com meus irmãos, lá do terreiro. Hoje nós temos lá uma boa quantidade de médiuns, né? Senão que eu estou mentindo muito bem, né, Breno? Estou mentindo que é uma beleza, estou enganando todo mundo. Temos a frequência lá de 70 a 100 pessoas no terreiro pequenininho, no bairro Floresta. E ele se realizou muito pela vontade de criar aqui um pronto-socorro. Eu vejo que a Umbanda é um pronto-socorro, o terreiro é um pronto-socorro, onde as pessoas vão lá com as suas queixas, suas dores, com as suas ilusões, e nós usamos uma grande ferramenta que é esclarecimento espiritual, onde os guias descem, baixam, entre aspas, nos médios, e trazem informações, posições, direcionamentos que mudam a vida de muitas pessoas. Nesses 15 anos aí, eu vou falar que nós já atendemos aí, sei lá, 1.200, umas 15 mil pessoas, mais ou menos isso. Então nós estamos ali fazendo o nosso papelzinho, como outros terreiros estão fazendo também, outros pais de Santé, outras mães de Santé, dentro do que pode. Não nos achamos nem melhor, nem pior, nós tentamos ser igual. Igual o quê? Na honestidade, no trabalho real, verdadeiro, e vida que segue. Essa aí é a nossa frequência. E vamos ver se o astral modifica e sintoniza para uma frequência mais alta. Eu quero é mais, não quero só isso não. Uhul! Boa. Eu vou fazer um gancho já, por mais que nós, previamente aqui no episódio, galera, você que está escutando, geralmente a gente pensa num tema, mas à medida que a conversa vai rolando, vai fluindo, a gente pode ter algumas alterações de tema, mas o importante é sempre trazer clareza para quem está nos escutando. Eu, Breno, passei por algumas crenças, né? Então, eu nasci numa família evangélica, já visitei o catolicismo, o budismo também me formou muito como pessoa, e eu sempre flertei muito, principalmente nos últimos anos, eu consegui ver isso muito na Umbanda com o Kybalion, né? Com as leis herméticas, enfim, eu vejo isso muito sendo aplicado ali dentro da Umbanda também, de alguma forma. E uma coisa que eu tinha, e imagino que quem esteja nos escutando também tem, é aquela noção de que a religião é algo que você tem que dar muito para receber algo, ou até mesmo você não recebe, você só doa ali. E eu não vejo isso dentro dos ritos, etc. É realmente essa noção de eu estou indo lá para receber, enfim, e sem precisar dar nada em troca, e quando eu dou algo em troca é justamente por uma vontade, não por uma obrigação ou por um medo. E eu queria entender realmente, né, isso é uma das maiores diferenças que eu como um leigo sinto ali na espiritualidade, na religião, comparando com religiões mais, né, que estão há mais tempo aqui ou que são mais difundidas no Brasil. Como que a Umbanda vê essa questão, né? Essa questão da doação, como a Umbanda doa, como a Umbanda agrega, e o que a Umbanda pede também de quem tá recebendo, se é que pede algo, né? Então, passa isso pra gente, para tirar esse estigma também e deixar bem claro essa questão. Vamos lá. A Umbanda opera dentro de linhas naturais. Então, um dos princípios da Umbanda, que algumas escolas filosóficas antigas, né, através da Arqué, na filosofia antiga, significa natureza. A Umbanda opera dentro das linhas de natureza. Qualquer terreiro que você for, ela respeita o natural. Esse respeito natural é respeito pela casa que nos recebeu, que é o planeta Terra.
E o planeta Terra ele tem os elementos dele. Tem o fogo, tem a terra, tem o ar, tem a água. E quando esses princípios estão bem ajustados, surge um quinto fenômeno, né? Que é o fenômeno de interdependência, que algumas escolas pregam, que junta essa força e surge o éter, né? Que é o caminho de passagem para o espiritual. Então, a Umbanda, ela não tem essa cobrança, e acho que ela nunca terá essa cobrança, porque ela não pode e nem deve viver de afeto. Ela deve viver de harmonia. E onde tem harmonia, as pessoas são atraídas ou não atraídas. Não significa que o trabalho que nós estamos fazendo lá no nosso templo, ele é direcionado para X ou Y, não, ele é um trabalho rasteiro. Não tem aquele trabalho assim de pregar uma teologia para que a pessoa acredite naquilo. E até muito pelo contrário, nós trabalhamos lá para livrar a mente do homem de tanto sofrimento, desse céu e inferno aí, né, que acompanha o homem aí, desde que ele surgiu na Terra, como uma inteligência manifesta, com um espírito ajustado e preso no corpo físico. É aliviar do homem esse universo de criações terríveis que ele adora criar e depois fica preso nesse congestionamento de percepção de mundo, de planeta, etc., através de rituais, exemplos e manipulações magísticas dessas forças da natureza. Quem já tomou um banho de cachoeira sabe como é que você sai depois de um banho de cachoeira. Quem já tomou um banho de chuva, querendo ritualizar um banho de chuva, sabe como é que você sai depois de um banho de chuva. Quem já aqueceu no pé de uma fogueira, batendo papo, conversando, até os nossos irmãos escoteiros gostam muito disso, né? Conversa ao pé do fogo, onde as crianças são instruídas, né? Relembrando as grandes comunidades antigas que faziam esse ritual do fogo. Tem o ritual do ar, vários rituais do ar, vários rituais de terra, né? A nossa presença na terra é um ritual da terra, onde um corpo gera um segundo corpo e esse corpo puxa esse ar para poder trazer a vida para dentro desse espírito, e o espírito ali já começa a missão dele de prisão reencarnatória, onde ele vai estar no meio, no local, no ambiente. Pode ser muito bom nessa reencarnação, pode ser mais ou menos na outra, pode ser péssimo em várias, mas todos nós vamos passar ou já passamos por isso. Isso acontece pelo nosso grau de afetividade. Então falar de tu és é falar de pessoas que estão ajustadas pelo autoconhecimento e que querem dar o exemplo. E detalhe, não é fácil dar o exemplo, tá? Porque você entra em choque com consciências totalmente diferentes das suas. Tem pessoas que insistem em ver na Umbanda um diabo, um satanás, que insistem em ver no Exu, na pombagira, um ente do mal, que insistem em ver no caboclo, no preto velho, coisas atrasadas, que insistem em ver um simbolismo de entrega de um alimento, ou de uma fruta, ou de um axé, uma pedra, um perfume da natureza, como uma coisa antinatural. E a Umbanda, ela se porta pelas coisas naturais. Aí você vai me perguntar, aí os que oferecem bicho, os que fazem matança, os que oferecem sangue, qual o problema? Qual o problema do ser humano ainda entender que isso é necessário? Pega lá o livro de Reis na Bíblia e vê quantos bois, quantas vacas, quantos cavalos foram colocados em sacrifício a Yahvé. Milhares. O templo de Yahvé era uma casa de sangue, onde as pessoas iam lá para poder doar sangue. Por que Jesus ficou tão puto quando ele foi no templo, meteu o pé, quebrou tudo, etc., e chamou de vendilhões do templo, que as pessoas estavam vendendo lá frango, galinha, farofa, vela preta, lá no templo sagrado, e Jesus quebrou tudo e botou para rodar. Então, tipo assim, a Umbanda é tão aberta que ela aceita até a ignorância, Breno. A Umbanda é tão livre que ela aceita a ignorância. Agora, é claro que um ritual que já foi firmado há milhares de anos, que faz utilização de sangue, etc., isso aí é uma coisa que nós não vamos conseguir mudar, nem hoje, nem amanhã, nem depois. Isso aí está na parte atávica do ser humano. Ele acredita que aquilo é bom, eu não faço, mas o meu amigo faz, e qual o problema? A pessoa está comendo um sanduíche do McDonald's ali, ó, tem um boi, tem um pedaço de um boi ali dentro, ali, ó. O cara está comendo um sanduíche lá do Burger King, tem um torresmão de um porco lá que foi morto, etc. Por que só o cara que faz um sacrifíciozinho de vez em quando no terreiro dele tem que ser alijado, né? E quantos
vivem nessa incapacidade de direcionar o pensamento e a mente para poder entender que a Umbanda é e continuará a explorar o que é natural. E dentro da Umbanda esotérica, um natural com muita responsabilidade e respeito. Eu digo que a Umbanda esotérica ela é uma releitura de várias manifestações. Você vê traço do budismo, você vê traço do kardecismo, você vê traço do protestantismo, você vê traço da Igreja Católica, você vê traço lá do zoroastrismo, você vê traço de religiões já perdidas nas eras do mundo que estão dentro da Umbanda. E a Umbanda esotérica pegou essa salada toda e vão cortar caminho, isso aqui é bom, isso aqui é legal, porque baixou na Terra um pai velho chamado Pai Guiné. E essa entidade é só luz, ela é muita luz. E ela veio trazer, através da mediunidade do Mato Silva, esse arranjo. E detalhe, é um arranjo que existe já. O Pai Mata nasceu em 17, morreu em 87, um trem assim. Tá lá, tá batendo até agora, batendo em muita gente. Porque ele veio trazer uma tranquilidade, no astral de Umbanda e pacificar a mente das pessoas. Umbanda é tão simples, ela é tão simples, que às vezes a pessoa que é complicada tem dificuldade em entender a simplicidade que ela é. Não tem nenhum movimento assim de... Claro, tem processos magísticos que são fechados? Tem iniciações que são fechadas? Sim. Mas isso é para o adepto. De forma geral, o que ela quer oferecer é o que eu já falei no outro podcast. É um grande hospital de almas. E aí já é um assunto para outro podcast, né? A diferença de espírito e de alma. E também a questão de céu e inferno, né? Que é essa luta louca que o ser humano fica o tempo todo dentro dela. Um dia está no inferno, um dia está no céu, não sabe para onde ele vai, etc. Acredito, não acredito, um bandista é capeta. É aquela loucura toda que a gente está aqui para tentar, dentro da nossa percepção, só nossa, esclarecer. O que você acha disso? O que você achou? Achei sensacional. Isso já tira muita dúvida da galera sobre realmente essa questão de entender, né? Qual que é o pessoal às vezes fica procurando, né? Dentro da Umbanda, qual que é e comparando também. O que tem de igual com outras religiões que eu conheço, etc e tal. E não, na verdade é uma coisa nova, né? Uma outra coisa. Você não precisa ficar comparando e tal. Tem que tirar dessa caixinha de ser só religião. É também colocar... entender que essa caixinha também é espiritualidade, também é filosofia, também é modo de ver a vida. E, enfim, muito legal. Espero que você, que está aí do outro lado, tenha entendido também esses conceitos que são muito importantes. Eu sei que você veio para esse episódio procurando aquela questão, né? Céu, inferno, eu sei que você veio procurando isso, mas essa questão vai ficar pro próximo papo, fechou? Então é isso, continue acompanhando e nos vemos aí no próximo episódio. Valeu! Valeu, galera! Vamos atrás desse céu e inferno aí. Um abraço.